Queria, antes de mais, desejar-vos uma boa noite e queria também dizer-vos que este serviço de aprofundar a palavra de Deus é uma das coisas que me move muito profundamente, não apenas desde o meu tempo de seminário, quando comecei a lidar mais com a Sagrada Escritura, mas depois também nos estudos que fiz aprofundados e depois também ao longo dos anos como professor de algumas cadeiras, que não foi propriamente o Novo Testamento. Apenas lecionei 2 semestres as partes do Novo Testamento, de resto foi sempre o Antigo Testamento. E as introduções gerais, etc. E alguns seminários também. De qualquer forma, a palavra de Deus é sempre uma fonte nova e sempre, diria, interpelante em todas as circunstâncias. No próximo ano vamos ter como evangelista principal, ao longo do ano, São Lucas. São Lucas foi particularmente estudado e olhado no ano da misericórdia, porque ele tem o capítulo 15 com as parábolas da misericórdia, e por isso foi publicado uma separata, que está por aí muito divulgada, que se não tiverdes a Bíblia à mão para trazer, que é um bocado mais volumosa e pesada, podeis trazer esta edição, que o texto é o mesmo, que uma outra vez utilizamos e vamos fundamentalmente seguir por aqui. Claro que há uma outra exceção, que depois iremos ver, até por causa de traduções, etc., mas, de qualquer forma, o essencial está aí. Estas coisas da palavra de Deus, às vezes as pessoas preocupam-se muito da Bíblia, desta tradução ou daquela, e isso não é assim tão significativo, porque, no fundo, a palavra de Deus é a mesma, só que às vezes expressa-se e modifica-se de uma outra forma. Presentemente está a ser feita uma nova tradução para português, orientada pela Conferência Episcopal. Alguns bispos, até como o nosso, colaboram nessas traduções e depois fazem também uma apresentação do texto. Já está publicado os 4 Evangelhos e os Salmos, e também, creio que a carta aos Hebreus e a carta aos Colossenses, escreveu. Bom, já estão alguns textos, vão saindo progressivamente. E depois será feita uma edição de toda a Bíblia, traduzida, então, pelos biblistas e com as últimas, diria, investigações que se vão fazendo. Porque nestas coisas há sempre algo de novo que se vai percebendo por causa do avanço, diria, da comparação de textos e outras coisas do género. Vamos começar por conhecer um pouquinho o Evangelho do nosso Jesus Cristo segundo São Lucas, e começamos por tentar perceber quem é São Lucas. Mas antes de mais, temos que olhar também para alguns aspectos que naturalmente nos fazem perceber como é que se chegou ao Evangelho de São Lucas. Este esquema que está aqui projetado, podeis ver, é um pouco a história da redação, um resumo da redação do Novo Testamento. Do lado esquerdo, temos aqueles números ali em fila, que são os anos. A morte de Cristo, cerca dos anos 30, morte e ressurreição, naturalmente. E depois, isto foi, diria, o tempo da história, daquilo que está no Evangelho, neste caso. E depois houve um tempo de pregação oral. Logo a seguir, Pedro começa a pregar, os outros apóstolos certamente também. E vamos ter, depois em 36, a conversão de São Paulo. E mais tarde, São Paulo começa a escrever, a pregar. E os primeiros escritos só vão aparecer com as cartas. A primeira que nós temos e que é datada do ano 52 é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do ano 52. Vede, portanto, que já estamos 20 anos depois da morte de Cristo, não é? Os apóstolos foram divulgando a sua mensagem e ali entre 50 e 65 aparecem algumas coisas que, para lá das cartas, às igrejas, aparecem também algumas redações, aparecem alguns testemunhos pessoais, que é aquilo que eles chamam fontes particulares. E há também um grupo de textos que se chama Logia, que é, os alemães chamam-lhe Quelle, por isso está ali aquele que. Quelle, fontes, são fontes várias, certamente alguns apóstolos ou pessoas que andaram com Jesus escreveram um discurso, escreveram um milagre e coisas deste tipo.
Então guardaram aqueles textos. E depois vão aparecendo também alguns testemunhos pessoais que foram certamente postos por escrito. E só pelo ano 65, ou até mais tarde, aparece o Evangelho de Marcos, que naturalmente é o primeiro assim completo. O Evangelho de Marcos, como sabeis, Marcos também andou com São Paulo e também depois acompanhou Pedro para Roma. E nessa altura foi conhecido por outros, inclusive certamente por São Lucas e também por São Mateus. Ali Mateus está em cima, que seria, tem entre parênteses um A, porque há uma suposição, nada de garantido, que Mateus teria escrito o seu Evangelho em aramaico, uma primeira redação. E depois, como o grande desenvolvimento que as comunidades cristãs tiveram não foi na zona do aramaico, ele então quis pôr em grego. E mais tarde, cá em baixo, não se nota muito bem, mas ali abaixo está também Mateus. Depois, por baixo de Lucas, um bocadinho ao lado esquerdo de Atos. Não se nota bem por causa da sobreposição das cores, etc. Não ficou bem. Portanto, Lucas, no fim de contas, resulta de quê? De escritos vários, de fontes particulares várias, daquilo que Mateus já teria escrito, e Marcos também, e depois também alguns testemunhos que certamente teria percebido ou algo que comunicaram de São João ou coisa do género. Portanto, é um texto que tem influências quer de Marcos, quer de Mateus, quer de outras fontes. Por isso, nós encontramos, logo na primeira parte do prólogo, aparece antes disso. Vamos ver aqui a questão das referências que Lucas tem noutros autores, porque encontramos as referências à presença dele, acompanhado sobretudo de São Paulo, aqui neste caso, a carta a Filémon diz: saudações de Marcos, que eu estava a falar, Aristarco, Demas, Lucas, os meus colaboradores. Portanto, porque Paulo em Roma esteve numa prisão domiciliária e tinha colaboradores que o ajudavam a transmitir a fé e a escrever e a receber mensagens e enviar, etc. Depois também em Colossenses, portanto, já antes, saúda-vos Lucas, o médico amado. Aqui, claro, esta questão do médico é muito discutida, porque não é o médico não andou na Faculdade de Medicina de Coimbra, não é? Portanto, é o médico assim, ao jeito do tempo, não é? E exatamente era conhecido como tal. E depois também, na segunda carta a Timóteo, portanto, uma das últimas escritos, certamente, de São Paulo, diz: somente Lucas está comigo, todos me abandonaram. Portanto, Lucas tornou-se um amigo fiel de São Paulo. E, sobretudo, nota-se que ele foi companheiro na segunda e na terceira viagens. Porquê? Porque é o que está redigido nos Atos dos Apóstolos. Outro slide. Portanto, podemos dizer assim, em termos de quase de conclusão, a data da redação de São Lucas será entre 70 e 90. É um historiador crente, porque ele manifesta isso. É o mais comprido de todos os evangelhos. Em tamanho de texto é São João, mas no versículos e material é sem dúvida o São Lucas. 40%, portanto quase metade, é próprio. Os outros não têm aqueles textos. E é destinado a Teófilo, que é um nome pessoal ou um nome coletivo ou imaginário, não é? Porque Teófilo em grego quer dizer amigo de Deus. Portanto, aos amigos de Deus, ou aqueles que acreditam em Deus, qualquer coisa deste tipo, não é? E as comunidades a que se dirige parece ser nitidamente às comunidades pagãs e até a Roma. Porquê? Porque explica as coisas do Antigo Testamento, das tradições judaicas, ele explica-as. Faz um parênteses dizendo os judeus entendem assim, ou isto é entendido desta maneira, não é? Portanto, há aqui uma preocupação em dar algum sentido às coisas, não é? E depois também é o único evangelho
dos sinóticos, que tem um prólogo. São João também tem, mas é de outro estilo, e que tem uma introdução. E vemos logo, olhando assim genericamente, se formos a um índice, vemos logo que tem aqui três etapas. Diria na forma de transmitir, quer o Evangelho, quer os textos de São Lucas. Há um tempo que precede a vinda de Jesus Cristo. É o tempo da promessa. O Antigo Testamento, diríamos assim, que para São Lucas vai ser o tempo de João. Depois, há o tempo de Jesus, quando Jesus está presente, não é preciso mais nada. E depois, a Igreja. E é neste contexto, nesta tríplice vertente, que Lucas vai evangelizar, vai transmitir o seu texto. E é bom que não esqueçamos isto, porque ele não apenas sentiu as necessidades das comunidades, mas dirigiu-se a elas e quis escrever para elas. Vamos passar o anterior, onde está a figura de Lucas. Isso, obrigado. A figura de Lucas muitas vezes é apresentada assim. Aqui até nem está muito exata, porque habitualmente a túnica por baixo é branca, que é a expressão da simplicidade, da pureza, diríamos assim, da inocência de Lucas, porque é um homem muito simples, muito, diria, transparente, se pudéssemos imaginá-lo assim, não é? E depois tem por cima o manto vermelho, que é o manto do martírio, que não sabemos se ele sofreu martírio ou não, mas é lógico que até tenha sido. E depois tem também sempre uma pena e um livro a escrever. A questão do boi é uma coisa que identifica a figura de Lucas, tem a ver com a figura que o boi aparece na Bíblia sempre com um sentido diria, perseverança, força, persistência. Era usado muito nos trabalhos agrícolas, não é? E, portanto, era aquele sentido da força, da persistência. Mas também era o animal melhor que existia na Bíblia para ser oferecido a Deus. Os grandes sacrifícios, os melhores sacrifícios, os mais ricos, eram sempre com o sacrifício do boi. Portanto, há aqui uma mistura, diria, daquilo que transparece no Evangelho e, ao mesmo tempo, daquilo que é a tradição do povo de Deus. Não é? Passamos então adiante, se faz favor. Outro. Ora, aqui temos o prólogo. E o prólogo diz mais ou menos isto, palavra menos palavra, não é? Uma vez que muitos lançaram mãos para expor uma narração acerca dos factos é coisas que aconteceram, factos concretos, pragmáticos, não é? Como nós dizemos, não é? Pus ali a palavra pragmata, que é exatamente para dizer isso. Que foram cumpridos entre nós como nos transmitiram. Transmitiram não é só contaram, é mais do que isso, é dar-se também neles. Paradidomi. Desde o princípio, testemunhas oculares, que se tornaram servidores da palavra. Pareceu-me também a mim, tendo controlado tudo desde o começo, com acribia ou com todo o cuidado, podemos dizer assim, escrever-te de forma ordenada. Reparai, escrever de forma ordenada, catequese, portanto, quase a palavra catequese, que está aí subjacente, excelentíssimo Teófilo, portanto, a quem se dirige, para que conheças, reparai agora nisto, para que conheças profundamente a segurança. Portanto, a palavra que está é asfaleia, que é que se traduz habitualmente pela palavra segurança em português, mas quer dizer com profundidade também, com toda a certeza, né? Das palavras acerca das quais fostes instruído, catequeo, de novo, catequizado. Portanto, temos aqui uma preocupação, logo, bastante séria. Primeiro, a importância da palavra. E depois também que é uma narração de factos, mas por causa da profundidade das palavras da catequese. Portanto, não é para saber uma questão histórica, não é para que conheças tudo o que é que aconteceu, como é que aconteceu, quem esteve, quem não esteve, quando foi, quando não foi. Não, isso não era preocupação. Aliás, nesta época, não esquecer, não havia ainda aquilo que nós chamamos hoje a história. Não é?
A história começa depois a ser organizada. Aqui havia umas crónicas, mas não propriamente história no sentido de sequencial, não é? E então aqui estão estes aspectos que gostaria que sublinhasseis, fixasseis isto. É uma narração, sem dúvida, dos factos, mas ali também disse que são narração dos factos, narração acerca dos factos, como nos transmitiram, porque de facto isto foi um testemunho que os apóstolos transmitiram. Eles não andaram a escrever, como os jornalistas hoje, atrás de quem estava a falar ou de quem estava a participar nos acontecimentos, não é uma reportagem direta, não é? E então, e depois foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra. Recordai, nos Atos dos Apóstolos, que ele escreveu certamente antes, dizia-se que quem substituiu Judas era alguém que tinha sido testemunha ocular e que sabia, portanto, podia falar, ser testemunha da palavra, não é? Portanto, isso era importante. E é isso que depois também faz com que os diáconos fiquem com um determinado serviço e os apóstolos fiquem com outro. E é esse, em primeiro lugar, a palavra, a oração e a palavra. E depois, escrever por forma ordenada, portanto, é um evangelho, sem dúvida, que tem uma ordem sequencial, vamos ver já daqui a bocadinho. E a questão é o aprofundamento das palavras em que foste catequizado, em que foste instruído. O aprofundamento, ou seja, aquilo que está por detrás, a densidade. No Antigo Testamento é uma palavra que se mistura com a palavra glória, que em hebraico é kabod, que é como se fosse a densidade das coisas, não é? É aqui que está, diria, a questão fundamental, que é o objetivo de São Lucas, por isso convém não esquecê-lo. Passamos adiante. Então, vejamos um bocadinho como é que está ordenado o Evangelho de Lucas. A estrutura que nós podemos ver podia-se resumir nesta sequência. Primeiro o prólogo, praticamente são estas palavras que nós vimos. Depois o Evangelho da Infância, os 2 primeiros capítulos. Ministério da Galileia, 3º capítulo até ao 9. E depois a partida e subida para Jerusalém. E aqui é que está o ponto nevrálgico. E depois o resto vai-se, diria, sequenciar em paralelo. O ministério na Galileia, ou melhor, está em paralelo com o ministério que depois vai realizar em Jerusalém. Que não é muito, mas é um tempo que vamos ver precioso, em que Jesus vai explicar muito porque é que vai sofrer, porque é que vai ser morto, porque é que vai para Jerusalém. Depois a questão da morte, paixão, morte e sepultura, e depois a ressurreição. Portanto, mas veja, a ressurreição está em paralelo com o prólogo histórico, porque é aqui que está a mensagem central. Portanto, o prólogo está em paralelo com a paixão e morte, é a questão da infância, que pré-anuncia, mas está longe de ser a realidade. O ministério da Galileia também é o ministério de anúncio, mas depois em Jerusalém começa a realização. Portanto, este esquema ajuda-nos a perceber esta sequência que está centrada neste ir para Jerusalém. Por isso só tem uma ida a Jerusalém durante o ministério público de Jesus. João, por exemplo, fala-nos de 3 idas a Jerusalém, uma em cada ano. Eu ia todos os anos pela festa da Páscoa e ia a Jerusalém. Mas Lucas só apresenta uma. E aí vai ser morto e ressuscitar. Quanto ao conteúdo, nós vamos olhar as coisas por uma questão, diria, didática, sequencial. Vamos seguir desta forma. Vamos estudar um bocadinho o prólogo, melhor, o prólogo já está praticamente visto, mas enfim, vamos tê-lo muitas vezes presente. E depois temos a história, o Salvador, que entra na história. E aqui começa a palavra Salvador, porque para Lucas tem muita importância a questão da salvação. Jesus vem para salvar. E a palavra salvar, Salvador, Senhor, é outra palavra que Lucas usa muito. Senhor, o Senhor Jesus. E, portanto, sem dúvida, esta questão do Salvador é como que uma erupção
na história da humanidade. E por isso a narração da infância já deixa perceber quem é ele é, o Salvador. E os pastores, nasceu para vós um Salvador. Não é? Depois o prelúdio da missão salvífica de Jesus, que é praticamente os episódios com João e por aí fora. Depois a pregação na Galileia, com milagres, e vamos ver que os milagres já são dirigidos a determinado tipo de pessoas, que é curioso, já vamos ver isso um bocadinho. E depois também o caminho de Jesus para Jerusalém. E aqui entram estes três elementos que são como que a mensagem, diria, para as comunidades, a mensagem para participar e para receber a salvação, que é a promessa do reino. Está aí o reino de Deus está entre vós, já está aqui. As condições para entrar nesse reino, que é outra realidade também. Há condições, não é de qualquer maneira. E depois aqui aparecem em vários episódios, recordar o jovem rico, por exemplo, que é necessário para entrar e ir para a vida eterna, etc. E depois a entrada mesmo neste reino. Como é que é? E uma delas, das frases bonitas que vós conheceis, é para tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus. E isto espanta um bocado, não é? E depois então a realização salvífica em Jerusalém. Portanto, a realização da salvação, a concretização, a história, de facto, o momento da sua ressurreição após ter sido morto. Portanto, nós vamos seguir um bocadinho isso, só para veres aqui em paralelo. Portanto, as etapas que vamos seguir, vamos demorar agora antes do Natal, vamos ver o Evangelho da Infância, diríamos assim. Depois, em janeiro, o prelúdio da missão, também é quando se fala nos Evangelhos, ali a seguir ao Natal, também fala de São João, do batismo, etc. Depois, o início da pregação ainda em janeiro, caminho para Jerusalém, o início da Quaresma já, quase. E depois, promessa do reino, entrar no reino, etc. Tempo quaresmal, vamos viver isso. E a realização salvífica logo junto da Páscoa. E depois a sequência, a final. Né? Portanto, este é um bocadinho para situar só. Passamos adiante. Alguns caracterizam o Evangelho de São Lucas. Portanto, hoje estamos em visões genéricas, não é? Portanto, é só para ficar-se com uma introdução. E, portanto, creio que é bom também ver isto. Alguns caracterizam o Evangelho de Lucas como o Evangelho missionário por excelência. Porquê? Porque aquilo que Jesus faz é para transmitir, para anunciar, etc. Mas está sempre como que a empurrar os outros. E está sempre a chamar para virem com ele fazer o mesmo. Não é? Portanto, há aqui uma dinâmica sempre muito constante da boa nova, da notícia, do Evangelho. O Evangelho e a boa notícia é a mesma coisa, não é? Portanto, por aí fora. E depois, um outro aspecto também, já vamos ver alguns pormenores daqui. Um outro aspecto é que é um Evangelho muito aberto ao meio. Ou seja, às pessoas circunstantes onde Jesus andou a pregar. Na Galileia é muito mais pobre, muito mais humilde. Depois em Jerusalém também não querer nada com os grandes senhores, etc. E depois também a misericórdia, a compaixão, o estar atento a. Evangelho do Espírito Santo, também é outra coisa que aparece em São Lucas, uma referência permanente ao Espírito Santo. Aliás, os Atos dos Apóstolos, alguns até lhe chamam o Evangelho do Espírito Santo, porque tudo se faz por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo é que revela, etc, etc. E depois, o Evangelho da oração, é um outro aspecto que aparece muito fortemente em São Lucas, é a oração. Jesus passa a noite a rezar antes de escolher os apóstolos, ele saía de madrugada para rezar, etc, etc. E há até um estudo muito bonito, feito por um biblista português, que acabou por nunca ser, diria, biblista por inteiro, porque desde muito novo, depois de ter feito os seus estudos de doutoramento em Roma, acabou por ser nomeado consultor da Embaixada de Portugal junto à Santa Sé, depois teve conselheiro mais não sei onde, e acabou por seguir um outro itinerário de vida. Né? Mas, de qualquer maneira, era um bom biblista. Escreveu um livro exatamente sobre isto, a oração em São Lucas. É muito interessante. Depois é o Evangelho da alegria também, ou da ressurreição, porque a alegria provoca alegria, né? São João
exulta de alegria no seio de Maria, etc. Por aí fora, todo um conjunto de coisas até chegar ao encontro com Cristo ressuscitado. Foi a grande alegria. Recordai, por exemplo, os discípulos de Emaús, bem nos ardia cá dentro do coração quando ele nos explicava as Escrituras. Né? Portanto, isto está um bocado por aí. Vamos ver alguns pormenores. Evangelho missionário porquê? Aparece, por exemplo, em Lucas 8, que ele veio para trazer a luz. Ele é a luz que anuncia, a luz que proclama. E depois as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que são, no fim de contas, um lançar para todos os horizontes do mundo. E na genealogia, curiosamente, Lucas põe até Adão a ligação a Jesus Cristo. Mateus vai buscar só de David para cá. Portanto, Lucas vai até Adão. E há uma tradição antiga nos judeus cristãos que dizem que o sangue de Cristo penetrou na terra até à caveira de Adão, do primeiro ser humano que foi sepultado. Isto é curioso, não? E é uma leitura que se faz até, se já fosse a Jerusalém, no lugar do Calvário, por baixo, vê-se uma rocha que está toda fendida. E dizia-se exatamente que foi por essa fenda da rocha que o sangue de Cristo foi até ao centro da terra. Mais, faz favor. Por exemplo, em 8:6 diz assim: não se acende uma luz para a cobrir, como um recipiente, nem para a colocar debaixo da cama, mas no candelabro, para os que entram vejam a luz. Reparai que não é fiquem a ver ou outra coisa assim, tá? A palavra luz aparece. Em Mateus, por exemplo, aparece: não acendem uma luz para a colocar debaixo do alqueire, mas no candelabro, e alumia a todos os que estão em casa. E ali não, para que os que entram vejam a luz. É importante a luz. Outro episódio também muito interessante. Tendo descido com eles, ficou de pé num lugar plano. Tendo descido, estava certamente em oração no monte, e um numeroso grupo dos seus discípulos, e uma multidão numerosa do povo, portanto, povo corrente, Laós, não é? Portanto, não é um povo escolhido, de toda a Judeia e de Jerusalém até, portanto, estamos a falar ainda do tempo da pregação na Galileia, já estava gente ali de Jerusalém. Mas também do litoral de Tiro e de Sidon, portanto, os arredores da Amazônia, que não pertencia, diria, à região da Palestina, que tinham vindo para o escutar e fazer-se curar das suas doenças. E aqueles que eram atormentados por espírito impuros eram curados, e toda a multidão procurava tocá-la porque uma força saía dele e curava a todos. Portanto, vê aqui a questão de uma realidade nova que Jesus traz. A seguir? Quanto à abertura ao meio, podíamos ver aqui, primeiro ponto, este aspecto. Que uma coisa é João, até ao tempo de João, depois aparece Jesus e depois a Igreja. Portanto, a lei e os profetas até João. E a partir daí o reino de Deus é evangelizado, ou seja, depois de Jesus, o reino de Deus é evangelizado. Portanto, começa uma realidade nova. São etapas importantes da salvação. A seguir? Quanto às pessoas a quem se dirige, está aqui um conjunto de dados, eu tomei isto de uma outra publicação, que tem estes esquemas que são interessantes. Vemos, por exemplo, pobres no Magnificat. Aparece, os pobres são referidos. Simeão e Ana, em Nazaré, que é uma cidade pobre, né? Das bem-aventuranças, fala também dos pobres. Lázaro, que era um homem solteiro com 2 irmãs, né? 10 leprosos. Portanto, tudo isto está situado nesta margem de pobres, doentes e pecadores, a misericórdia, o publicano, o bom ladrão. A mulheres, que é outra coisa que impressiona, é que trata as mulheres como qualquer ser humano, não é? Não é machista, nem é, diria, judeu, no sentido tradicional de fazer distinção de homens e mulheres. Não é? É como se fossem iguais aos homens, não é? Uma referência desenvolvida a Isabel, a Maria, a Ana, a viúva de Naim, presta atenção, que era uma viúva única que ficava sozinha, a pecadora agraciada, Maria Madalena, Marta e Maria, fala com elas, etc.
mulheres curadas, a mulher curvada, os juízes e a viúva, as filhas de Jerusalém. São referências que aparecem em Lucas, que dão assim um sentido de particular atenção, não é? Portanto, de gente que está no meio, mas que ele vai, podíamos dizer hoje, com a linguagem de Francisco, vai às periferias, não é? Àqueles que estão um bocado fora. A seguir. Por exemplo, no Magnífica, só assim rapidamente, depois mais adiante iremos ver melhor este texto, mas começa por dizer, melhor agradece ao Senhor, etc. Ele olhou para a humildade da sua serva. E depois cá em baixo também tem, ele exaltou os humildes, os famintos encheu de bens. Venha socorro de Israel, seu servo. E aparece esta expressão, graça, misericórdia. É sed vehemet em hebraico. Portanto, que é uma expressão, quase diria, típica, não é? Da linguagem daqueles que estão dentro do mistério de Deus. E depois também, como tinha falado, a questão da palavra de novo, não é? Como tinha falado aos nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre. E reparei, logo no início, quando começa a falar de Jesus Cristo, e antes disso, faz como que uma introdução ao próprio momento em que Jesus vai aparecer, mas situa-o de uma outra forma. Portanto, começa por a ordem histórica, atualmente, começa por Tibério César, o imperador, passa para Pôncio Pilatos, Herodes, Antipas, para o irmão Filipe, que reina ali, Lisânias também ali, Anás e Caifás, que era o pontificado deles. Veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. É assim quase como uma realidade misteriosa, como que sair de tudo e vai à procura de alguém que está no deserto. E é este homem que depois vai despolutar a presença de Jesus. Nas bem-aventuranças também a questão da felicidade dos pobres que têm fome, os que choram, aqueles que são odiados, expulsos, insultados, etc. Por causa do Filho do Homem. Não é? O Filho do Homem é a expressão do Antigo Testamento, que tem a ver com, diria, o protótipo do homem, não é? Podíamos dizer assim. O modelo perfeito é Jesus Cristo. No Concílio Vaticano II, logo na Gaudium et Spes, aparece isso logo no princípio. Jesus é a imagem do homem perfeito. Depois aparece também assim estas passagens, está aqui apenas isto, mas é a questão do caminhar, que há um dinamismo, é uma realidade que não está parada, que não é estática, não é uma coisa que aconteceu e terminou, mas há um dinamismo, que aparece muitas vezes a palavra caminhar, a palavra graça da ação de Deus, não é? Como um dinamismo que vem de Deus para fazer crescer o reino, etc. E depois também é necessário que hoje, amanhã e depois de amanhã eu caminhe, pois não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Portanto, ida para Jerusalém, começam a dizer, não vais para aí, está toda a gente contra ti, não vais. Não, é necessário que eu caminhe, é necessário que eu vá, que faça, que ande. Não é? Portanto, este aspecto dinâmico. Mais? O Evangelho do Espírito Santo. Lucas, portanto, é referido muitas vezes como o evangelista do Espírito Santo. E aparece o Espírito Santo referido nestes momentos e estas figuras. A João Batista, a Maria, a Isabel, a Zacarias, a Simeão, mais do que uma vez. Jesus que batizava e desceu sobre ele o Espírito Santo. Outro momento sobre Jesus. Portanto, aparece aqui quase que diria, vindo de fora, vai passando por estas figuras, até se centrar praticamente em Jesus. E aqueles que têm blasfémias é porque não têm o Espírito Santo. Aqueles que blasfemam não têm o Espírito Santo, não seguem. E ele ensinará, o Espírito Santo ensinará, ele é que vai ensinar. Isso já, depois aqui temos a questão dos Atos dos Apóstolos. Mais? Aqui, de novo, esta questão do Espírito Santo, mas agora situado num momento decisivo. Traz que Herodes pôs João na prisão e, tendo todo o povo sido batizado, portanto, o batismo de penitência de João, no momento em que Jesus também foi batizado e se achava em oração, há aqui a oração que se mete aqui, quase diria, fora de propósito, não é? Estava a ser batizado e estava em oração. Assim, uma situação um bocadinho... Mas Lucas sublinha isso. O céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, em forma como uma pomba, que
desce, não é? E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esta questão, portanto, é um texto que naturalmente é transposto para aqui, mas não é muito importante a questão da frase agora. Interessa esta questão: o Espírito Santo desceu sobre ele. Estava o povo, João é que tinha dinamizado isto, estava o povo, estava Jesus em oração e o Espírito desceu sobre ele. Esta dinâmica é bom, mais tarde me referir isso. Mas adiante. Quanto ao Evangelho de Oração, temos ali uma série de citações em que se fala desta oração, mas há aqui também esta frase que agora acabamos de ver, que Jesus estava em oração. Portanto, é o sublinhar deste aspecto. Passamos adiante. Agora, quanto à alegria, podíamos procurar outras coisas, mas está aqui pelo menos já algumas indicações que certamente recordais facilmente. Logo no início, o nascimento de João Batista é ocasião de alegria e regozijo. Ele salta de alegria no seio de Isabel. E os vizinhos alegram-se todos, não é? Maria também, com a saudação, alegra-te cheia de graça, também sente a alegria. Melhor, Isabel diz-lhe que para sentir alegria, não é? E quando, também no ventre materno, e depois o Magnificat também é a minha alma glorifica o Senhor, se alegra em Deus, meu Salvador, etc. Portanto, a alegria também aí. Os pastores também dizem: eu anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo. Depois aparecem outros motivos de alegria, aparece a referida em Zaqueu, a alegria da conversão, etc. por aí fora. Mais? Voltando à estrutura, vale a pena ter isto bem centrado e ter isto bem presente. Portanto, que há aqui uma parte, diria, de introdução até ir para Jerusalém, que é o momento decisivo, diríamos assim, da vida de Jesus, enquanto, por exemplo, no Evangelho de João e até no Evangelho de Mateus e Marcos, podíamos dizer, nos outros evangelistas, o batismo de Jesus é um momento decisivo. Aqui para São Lucas parece não ser este, é apenas o momento dele começar a pregar na Galileia. Mas o momento decisivo é quando ele vai para Jerusalém, a subida a Jerusalém. Aqui é um momento decisivo, é como se fosse uma opção que ele vai fazer para morrer e ressuscitar. E depois também a questão do dinamismo que está por detrás, que é, no fim de contas, a ressurreição e o dom do Espírito. Quer dizer, não é uma coisa para um acontecimento de Jesus, é uma realidade para dar vida nova, a vida de Deus, e para nos dar o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo. Portanto, isto é bom que não esqueçamos este esquema. Seguir? Portanto, creio que, por aquilo que vos disse, e olhando assim um bocado para como resumo, há aqui duas ou três coisas que é bom ter presente. A salvação com Jesus Cristo começou em Israel. A salvação que Jesus veio trazer começou em Israel. Começou, podíamos dizer, com a libertação do Egito, a libertação do cativeiro da Babilónia, tantos outros momentos de libertação, de proteção, etc. Portanto, a salvação já começou em Israel. E o povo foi percebendo que Deus é Salvador, que Deus é alguém que nos ajuda e que nos salva. Mas depois, a salvação verdadeira é no Senhor Jesus, que depois se expande e prolonga na Igreja. Portanto, é como que a continuidade de Jesus. Agora, naturalmente que há sempre, diria, uma realidade subjacente que podíamos perceber, e talvez tenhamos oportunidade de depois ir vendo isso em alguns textos que vamos agarrar, que há quatro coisitas que são bastante presentes nos textos de Lucas. Estou a falar nos textos de Lucas, que é a escuta da palavra, o escutar a palavra de Deus, Jesus que fala, a comunicação de Deus, etc., até dos anjos, etc. Depois, o desapego dos bens da terra. O desapego dos bens é como que uma coisa que manifesta a decisão, que manifesta a opção por Jesus. E depois a oração, como uma espécie de solidificação de argamassa que dá consistência ao que se vive. E também a consciência, não apenas da glória, porque isto vai ser um bem para mim, mas também da cruz.
A cruz está presente. Não de uma forma negativa, dolorosa, quase massacrante, como aparece, por exemplo, em Mateus. Mateus, a morte de Jesus é assim quase como um castigo que os judeus quiseram impor, os tribunais judaicos, não é? Mas em Lucas não. É o sofrimento, é a dor, a compaixão, sentir-se magoado, etc. Mas isso liga-se à glória. Mas não é uma glória, diria, que nos é dada. Por exemplo, em São João, a glória é a glória de Deus, que Deus dá, que Deus acaba por oferecer. Mas aqui não, é como se fosse uma coisa que resulta deste dinamismo, não é? Escuta da palavra, desapego dos bens, oração e consciência da cruz e glória. E pronto, e deixava-vos hoje estas 3 perguntas, que não vos vou pedir para responderdes aqui, mas que seria bom que vós levasseis e que tentasseis responder a elas. Por aquilo que eu já conheço, o que mais me atrai no Evangelho de Lucas? O que mais me atrai no Evangelho de Lucas? E depois, por aquilo que também vimos, mas que hoje foi assim uma panorâmica, o que é que eu gostaria mais de aprofundar? E depois ainda, o que mais me surpreendeu hoje, portanto, neste encontro. Propunha-vos isto e que seria bom que vós escrevesseis a resposta a isto. Mas para vós. O que mais gostaria de aprofundar. O que mais gostaria de aprofundar do Evangelho de Lucas. E depois, o que mais me surpreendeu hoje. Ok, obrigada. Portanto, é bom que vocês escrevam. E escrevam porquê? Porque fica, como diria, um ponto que depois poderão ir vendo, estes pontos ficam como que ir vendo se de facto há progresso ou não. E isso creio que era bom, não tanto por mim, mas para vós, ver de que há alguma coisa que se vai acrescentando. Porque estas coisas da palavra de Deus, eu creio que para todos aqueles que já têm alguma experiência de rezar e viver a palavra de Deus, não é uma coisa que se aprende de uma vez para sempre. É assim uma coisa que vai entrando pouco a pouco. E em determinados momentos nós vemos que, mesmo naquilo que parecia que já estava cá, como nós, sei lá, quando rezamos a liturgia das horas, encontramos frases repetidas milhentas vezes, e a gente já leu, disse e rezou tantas vezes aquilo, mas depois um dia aquilo tem uma vida nova, tem algo diferente. E é isso que depois nos vai fazendo sentir que me dá como que um impulso para rezar melhor, para pegar mais vezes na palavra. E isto acontecendo uma vez e outra, cria esta dinâmica de ir mais além e de desenvolvimento. Então, não vou fazer as perguntas, mas podeis fazer vós. Posso fazer? Sim? Queria que explicasse, se for possível, o que é a Bíblia Almeida. A Bíblia Almeida é a primeira Bíblia que foi traduzida em português e que é distribuída e divulgada pelas igrejas protestantes. Porque foi um padre que renunciou ao ministério, que se converteu ao protestantismo, foi para o Oriente e fez a tradução em português, que foi publicada na Holanda e depois foi trazida para Portugal também. E, portanto, é uma tradução muito antiga e é a primeira tradução que se fez para a língua portuguesa. O Frei Herculano Alves fez a tese de doutoramento sobre ela e estudou-a muito profundamente, publicou um volume grosso, daqueles que a gente chama de tijolo, sobre essa Bíblia, né? Não apenas o conteúdo, a tradução, a forma como foi traduzida, etc., mas também depois a forma como ela se desenvolveu e como foi adaptando no futuro, né? Mas, portanto, é uma tradução muito antiga, mas que tem o seu valor e que hoje, naturalmente, precisa de muita adaptação, porque o conhecimento atual, sobretudo do hebraico e também do grego, dá-nos uma forma diferente de traduzir para português. Né? Foi exatamente numa revista bíblica Os capuchinhos. Há muitos anos, quer dizer, tenho lá disso, já é muito antigo. Sim. E aqui, há muitos anos,
semanas bíblicas, que eu ouvi falar e que está lá numa revista qualquer coisa sobre a Bíblia Almeida, mas eu não sabia muito bem assim, o que era exatamente. Não, era João Ferreira de Almeida, era o nome dele. Portanto, fala-se habitualmente que é a Bíblia do Almeida. Portanto, é isso. Querem perguntar mais alguma coisa? Como é a primeira vez, não vos queria cansar muito. E também foi assim uma série de coisas de tipo informativo, não é? Portanto, são coisas que vós tendes aí na introdução da Bíblia e em outros lugares poderes encontrar isto. É só para resumir e nos situarmos. Depois, na próxima vez, vamos agarrar nos textos e vamos ver alguns pormenores que têm a ver não apenas com, diria, a leitura histórica ou coisa do género, mas também com o conteúdo espiritual, não? Portanto, vamos também apontar para aí. Sempre. Mais perguntas que queiram fazer? Então, o que vos sugeria, para dar respostas a estas perguntas que aqui pus, sugeria-vos que fosseis lendo, até porque se aproxima o Natal, fosseis lendo o chamado Evangelho da Infância, ou seja, os primeiros capítulos de São Lucas, que relatam exatamente o nascimento de João Batista e de Jesus, não é? É bom ler isso para saber que é de São Lucas aquilo que está aí. Posso saber outras coisas, não é? Mas São Lucas relata desta maneira. Portanto, tentar ver até um bocadinho as diferenças com outros. Aliás, na Bíblia dos Capuchinhos e qualquer outra Bíblia tem quase sempre as passagens paralelas dos chamados Evangelhos Sinóticos. Não é? Mas, de qualquer dos modos, é interessante ver a diferença entre São Lucas e São Mateus no nascimento. Sim, sim. Porque têm visões completamente diferentes, uma vez que Mateus era judeu e este era pagão. Exato. E, portanto, ali acho interessante ver precisamente Sim. várias coisas dessas diferenças entre Mateus e... Pois, mas como estamos a fazer o percurso de São Lucas, é bom que fixeis bem aquilo que é específico de São Lucas, que é para ir, diria, sinalizando, não é? Porque às vezes quando nos pomos a comparar muita coisa, perdemos a noção do específico. E seria bom que se mantivesse, que é para depois chegarmos ao final, nós sabermos, os textos de São Lucas têm esta teologia, têm esta doutrina, têm esta mensagem, esta espiritualidade subjacente. Mas tudo que vai através de quem era Lucas. Sim. Pois, mas hoje nós lemos, e vemos o que lá está. O Sr. Padre queria, por favor, disponibilizar os slides ao Padre Jorge, ele depois encarregava de escrever aquelas duas ovelhas, faz favor. Mas as ovelhas não sabem ler, não é? tem que ter quem as guie. Está bem, não importa. Isto é para servir. Para o Farinha pode copiar, se quiser. Bom. Mais algumas questões que queiram pôr? Como? Sim. Sim, mas isto dá-vos mais trabalho, se calhar. Sim. Pode ser, pois. Como quiseres. Tá? Não fica com a pergunta de fazer, que às vezes acontece, às vezes é que nós estamos a ouvir, nós percebemos aqui bem e tal, mas vamos para a frente, você pode falar uma pergunta, as coisas perguntar aqui, não é? Porque se calhar há coisas que passam, que vocês ouvem e que às vezes acontece, está muito bem aquilo. A perguntar a interromper, não é pronto, podemos escrever e depois perguntamos aqui. Entretanto, como sabeis, estamos a falar a palavra de Deus, foram distribuídas no domingo, e ainda vão continuar neste próximo, as lecções divinas, que são os textos do Evangelho que andamos a ouvir nestes 4 domingos do Advento. Seria bom que nós tivéssemos esse tipo de librito, não tem nenhum, da lecção divina, e que ou em casa, pessoalmente, ou em família, ou em grupo, e agora há pouco os professores, isso agora ali a Rosa, também vão fazer aqui no Centro Juvenil, os professores que dão aulas a famílias mais carenciadas, vão fazer também para eles, o Conselho Económico vai fazer, portanto, se usam mais grupos, espontâneos, por iniciativa livre, cada um, mais grupos que
façam leccionismo em grupo, é mais fácil, é mais interessante, mas se não for em grupo, portanto, vamos fazer isso pessoalmente, fazemos os textos, mas é passar os textos para a vida, meditar com eles. Já se venderam bastante lecturas divinas, mas queremos dar o mais interessante para ver se muita gente pega na lectura divina. Aliás, são os evangelhos da infância agora. E são os evangelhos da infância, aqui são todos. Agora, começamos o domingo com o evangelho. Vai acompanhar o ano todo. Como? O Manuel não sei. O Manuel está lá mais com ela, se alguém não tiver, pode adquirir. Obrigado. Pronto, no dia 15 encontramos de novo aqui, não é? 15 de setembro. Obrigado, Padre Carlos, e boa noite a todos. Rezamos uma Ave Maria. Vamos confiar à Virgem Maria. Ai, achei por lá ao fundo. Achei por lá ao fundo. Para aquecerem a alma.